Cara, você já assistiu Boku no Hero? O anime do garoto lá que tem ossos de porcelana, tipo o pescoço de você sabe quem? Esse anime tem umas coisas muito boas e outras... nem tanto, né? Principalmente da metade pro final. Mas hoje eu quero falar do meu personagem favorito dessa obra inteira, Danjiro Tobita. Ou melhor, né? Todo mundo vai conhecer ele dessa forma, como Gentle Criminal. E mesmo que você aí não goste de Boku no Hero, me dá uma chance, me dá 10 minutinhos do seu tempo pra eu te fazer gostar pelo menos de um personagem. Só antes disso, já deixa o seu like e se inscreve aqui, porque nesse canal você vai ter vídeo 3 vezes por semana. Mas então vamos lá. Pra te fazer entender o porquê o Gentle é tão maravilhoso, eu vou ter que fazer um paralelo, né, que inclusive o próprio anime faz entre ele e o Deku. Tobita era um jovem que tinha sonhos e ambições relativamente diferentes do Deku, mas que no fim levava pro mesmo lugar. Ambos queriam se tornar heróis. Deku tinha um apego pelo heroísmo de All Might, por trazer esperança, por enfrentar tudo com um sorriso. Já Tobita, ele queria ser conhecido, né? Ele queria ser lembrado. O que parece uma ambição meio besta, né? Perto do que o Deku sentia, do que ele queria ser, o motivo por trás de tudo. É tipo você querer ser um médico pra cuidar de pessoas ou querer ser um médico pra pegar as enfermeiras pelo dinheiro, né? É pelo dinheiro. E um outro ponto distinto entre os dois é a questão de poderes, porque o Tobita tinha poder e o Deku não, e no mundo onde é normal todo mundo ter poder, o Deku é estranho por não ter poder. E o fato dele não ter poderes já basicamente diagnostifica que o sonho do Midoriya nunca vai dar certo, porque não tem como ser um super-herói sem ter poderes. Enquanto o Tobita, simplesmente por ter um poder, abria margem para ele continuar sonhando em ser um super-herói. Porque vamos concordar, né? Tem herói máquina de lavar, então... Porém, mesmo tendo poderes, parece que o Tobita não levava muito jeito pra coisa. Era algo que até a sua mãe ficava dizendo, né? Desmerecendo ele, comparando ele com um amigo da escola. Afinal, o Tobita reprovou incríveis 4 vezes no exame de admissão para você fazer parte do curso de heróis. Parece até eu quando fui fazer prova de direção, quase matei o instrutor umas 2 vezes. E voltando pro Deku, ele acaba recebendo o poder de um cara que é tipo só o super-herói número 1 de todos, né? Tipo, só isso assim, tipo, nada demais. E ele inclusive é aprovado na sua primeira tentativa na entrada do curso de super-heróis. Afinal, ele é heróico, ele se esforça, ele se arrisca, ele tem um ótimo poder, ele tem um instinto para salvar as pessoas. Mas antes dele passar, antes dele ir lá para admissão e tudo mais, antes mesmo dele até requerer, né, ganhar os seus poderes vindos do All Might, Deku passa por uma situação genuinamente heróica. Uma situação que envolve algo que é romantizado pra caramba no anime, que é o conceito do seu corpo se mover sozinho antes mesmo que você pense, do seu corpo se mover de forma heróica para proteger ou salvar alguém. E o corpo do Midoriya se move sozinho para ele salvar o Bakugo do homem diarreia esgoto base da Virgínia. E o Tobita também passa por uma situação bem parecida. O Tobita tá seguindo sua vida caminhando, porém ele vê uma pessoa caindo de um prédio muito alto, uma queda que possivelmente vai levar essa pessoa para Cristo ou pro diabo. E o poder do Tobita era perfeito para isso, né? Porque ele consegue tornar qualquer tipo de material em uma superfície elástica, né? Poder virar um trampolim e amortecer a queda. Era o poder perfeito para salvar aquela pessoa. Era o momento de heroísmo, era o momento que o corpo dele se move sem ele pensar, igualzinho o Deku fez e tal, e é maravilhoso, só que ele erra, e não só errando no salvamento, ele atrapalha um outro herói profissional que estava pronto para salvar aquela pessoa. E a pessoa que caiu pelo erro do Gentle, né, até o momento Tobita, quase morre. Essa pessoa fica basicamente internada por mais de 6 meses com ferimentos graves. E o Tobita é extremamente repreendido pela polícia, pelos próprios heróis profissionais, porque ele não tem legislação, né, para usar os poderes dele dessa forma. E a mãe dele começa a ser cada vez mais agressiva com ele. E vamos combinar que é compreensível, porque a família dele, a casa dele tá sendo basicamente linchada publicamente. O pessoal tá pichando o muro dele e tal. E aqui a gente tem um bom paralelo, porque enquanto o sonho de Deku, o garoto escolhido, brilhava cada vez mais, Tobita desistiu do seu sonho, enterrou tudo que ele mais queria fazer desde o começo da sua vida. Mais velho, Tobita tá lá trabalhando com um emprego normal, né, não conseguiu se tornar um herói, e ele tromba com um amigo, justamente aquele amigo que a mãe dele fazia comparação. E esse amigo nem sequer lembra quem que o Tobita é, tá ligado? Se brincar, só se fala assim, ah, mano, eu sou aquele cara que sem querer quase matou uma pessoa. Aí ele vai lembrar. E o fato do Tobita se ver esquecido até por um amigo que ele considerava, toda a situação que ele viveu, o sonho dele enterrado, essa questão de ser esquecido, do sonho dele de ser conhecido, entra em conflito. E ele começa, curiosamente, a ler um pouquinho sobre vilões, sobre super vilões. E
ele enxerga ali uma oportunidade especial em que ele pode ser lembrado. E é então que nasce Gentle Criminal, o meu vilão favorito, né? Nem considero muito vilão, mas eu vou explicar isso mais ou menos. Mas Gentle Criminal, o cara das garotas pequenas ruivas que tem mais de 18 anos, por favor. Gentle Criminal é um criminoso bem soft, se você for parar pra pensar. Ele deve ser o criminoso mais bonzinho que existe, porque ele faz live, edita vídeo pro YouTube e não machuca ninguém, exceto o Deco. Ele desce a porrada no Deco. E ele toma chá também. Eu adoro a parte do chá, eu gosto de chá. Acho que deve ser por isso que eu gosto dele, talvez. E os caminhos dele se cruzam com o Deco, da mesma forma que os sonhos se batem, os caminhos também. Válido dizer que a luta dos dois é bem legal. Saudade quando uma individualidade simples como a dele era bem explorada, né? Mas tá bom. Bom, enfim. Ele tá ali, um qualquer, enfrentando o escolhido, o garoto da profecia, o garoto lendário, o jovem que carrega a raposa de 9 caudas, o demônio da antimatéria, a respiração do sol. Ele tá ali contra o protagonista, o cara que é escolhido pelo tudo. Mas ele é um ninguém. Ele é um cara qualquer, ele é um cara que nem identidade para as outras pessoas ele tem. E ele só busca ser alguém, ser lembrado. Mas ele perde pro Deco, ele é preso, tenta assumir a responsabilidade para livrar a barra da Labraba e tal. Mas é isso aí, em tese acabou a história dele por aí. O cara que queria se tornar um herói virou um vilãozinho mais ou menos e foi preso. Mas avançando bastante a história, o Deco ganha 47 mil poderes, parece o Ben 10 com 500 mil aliens diferentes, se tornando ainda mais especial e mais único, porque agora, poxa, se antes ele era o cara que não tinha poderes, era um garoto normal, agora ele é basicamente uma divindade nesse universo. É tipo o que aconteceu com Naruto perto do final do anime do Shippuden. E nesse meio tempo, o nosso querido Ruga do Meus Ovo, mais conhecido como All for One, escapa da prisão e sai soltando uma porrada de vilão. E o Gentle é um desses. Porém, ele mesmo com a oportunidade de fugir, ele não foge. Inclusive, ele prende uma porrada de vagabundo na prisão. E ele fica lá esperando a polícia chegar, todo parado, meio deprê. Mas dando mais uns passinhos à frente, a Oa, que tá sendo usada como arena de batalha, começa a despencar dos céus. O Shigaraki tá prestes a conseguir destruir tudo, realizar o sonho dele, que é acabar com o planeta, destruir e matar todo mundo. E nem o nosso garoto escolhido tem a capacidade de segurar a Oa. Ele não consegue, ele não tem poder pra isso. Porém, tem um homem que aparece saltando no meio do mar que ele consegue. Gentle aparece de novo, pronto para usar o seu poder e a sua vida mais uma vez com o propósito de salvar as pessoas. Por mais uma vez ele vai tentar salvar alguém, mais uma vez ele vai deixar o sonho heróico dele respirar, vai dar asas à esperança dele. E ele se lança usando os poderes dos buff da Labrava e vai em direção à estrutura que tá caindo, bagulho extremamente pesado. E cara, Boku no Hero tem uma capacidade, mesmo que tenha muitos problemas, mas Boku no Hero consegue me arrancar uns suores masculinos muito facilmente. E essa cena... Essa fala aqui consegue fazer isso toda vez. Então esse é o Gentle Criminal. Um homem qualquer, um cara que não é predestinado, que não tem poderes grandiosos, nem nada do gênero. Ele é bem mais identificável se você for pensar. É um homem sonhador, mas que não era predestinado a conquistar o que ele imaginava que ele queria, que ele sonhava, almejava e tudo mais. Alguém que queria ajudar, porém não conseguiu. Ele é a expressão de alguém que tá buscando vencer, seja nos estudos, no trabalho, na arte, em qualquer coisa. Então por isso que eu acho que é muito fácil de olhar pra ele e se ver nele. Representa que mesmo na estrada da vida, muitas vezes você vai tropeçar, vai cair, vai errar, mas que você não pode desistir, você não pode enterrar os seus sonhos. Eu me identifico muito com ele porque eu já tentei muita coisa. Já tive perfil de academia na internet, já competi fisiculturismo, já tive perfil de desenho, já tive canal no YouTube tentando dar aula de desenho, eu já tentei muita coisa diferente. Mas agora, aproveitando esse momento, eu quero agradecer, porque todos vocês, até você que chegou agora, eu tô há 1 mês e meio postando conteúdo aqui, eu não imaginei que cresceria tão rápido, que as coisas fluiriam tão rápido. E eu sou muito grato a vocês porque vocês estão deixando um jovem garoto de 24 anos com uma criança interna de 12 sonhar. Então, muito obrigado por compartilhar o seu tempo comigo. Comenta aqui o que você achou do personagem e a gente se vê na próxima.